Olá, olá, bom dia, garotada do 7º ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton de História e vamos lá para mais uma aula, certo? Lembrando, queridos, que nós estamos no capítulo 14 do módulo 4, Brasil Colonial, a expansão para o interior, certo? Então, na última aula, nós conversamos sobre os bandeirantes, conversamos sobre aonde surge esse movimento, quais os objetivos, falamos aí sobre a questão da escravização de africanos, da escravização de indígenas, de como essa interiorização levou eles até as drogas do sertão, produtos que também foram comercializados e que geraram muitos lucros para a coroa portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre a criação de gado, certo? Sem dúvida, a criação de gado também foi muito importante para a interiorização do território. Lembrando, queridos, que quando a gente fala interiorização do território, a gente está se referindo a isso aqui, ó. Deixa eu botar a caneta aqui. A gente está se referindo ao seguinte, ó. Lembra? Isso aqui, imagina que era o Brasil, e aí existia o Tratado de Tordesilhas que dividia essa terra. Esse lado seria dos portugueses e a partir daqui seria dos espanhóis, certo? Então, quando eu falo de interiorização, quando a gente viu lá, por exemplo, os bandeirantes, a gente viu que eles vão entrar aqui em toda essa região. Tem um mapa lá para vocês dessas viagens dos bandeirantes, certo? Deixa eu mudar a cor, deixa eu apagar isso aqui, para que vocês possam compreender melhor. Imagina que isso aqui são as viagens dos bandeirantes, né? Eles saem ali de São Vicente e tal, e São Paulo, e teriam vindo para cá. Aqui é o Nordeste, representa o Nordeste do Brasil. Nesse Nordeste aqui, gente, era muito forte o cultivo de cana, né? Os engenhos de cana de açúcar. Então, eu vou colocar aqui, ó, nessa região você tinha os engenhos de cana de açúcar. Certo? E quando a gente vai falar agora do gado, a gente está falando de uma produção agropecuária, né? Basicamente não agropecuária, uma produção pecuarista, que ela não poderia aí ser feita no mesmo lugar em que eram produzidos aí o açúcar, né? Que era plantada a cana-de-açúcar. Então, eles vão precisar entrar no território para criar esses animais. Por isso que a gente diz que a criação de gado vai favorecer também a interiorização da colônia, do território. Certo? Então, pegue lá o livro de vocês, a partir da página 20, onde está lá a criação de gado. Certo? Queridos, no início, essa criação de gado, ela estava relacionada aí ao funcionamento dos engenhos. Lembram que eram os engenhos, né? Aquelas fazendas enormes, construções, aonde era produzido cana-de-açúcar. Nós já conversamos sobre isso. Então, nesse primeiro momento, essa criação de animais tinha como objetivo abastecer esses engenhos. E como esses animais eram utilizados no engenho? Alguns eram utilizados como a gente chama de força motriz, ou seja, lembra das moendas que era utilizado para moer a cana-de-açúcar e extrair o caldo? Pois é, aquelas moendas muitas vezes precisavam ser giradas, e aí eles vão utilizar essa força, essa tração, que a gente chama de tração animal, para movimentar as moendas. Outros eram utilizados como animais de carga, para transportar mercadorias, além do consumo da carne mesmo. Então essas eram as principais funções aí, desses animais: servir de alimento, força motriz, ou para mover as moedas, ou então para carregar mercadorias dentro da colônia. Só que com o passar do tempo, nós vamos ter um crescimento dos engenhos, né? O fortalecimento dessa economia açucareira, o maior número de pessoas vindo para o Brasil colonizando, né? Então nós vamos ter um grande aumento, e esse aumento, principalmente aos arredores aí das cidades mais importantes, né, como Pernambuco e a Bahia, vai necessitar de uma maior quantidade de criação de animais, certo? E como eu disse ainda há pouco, esses animais não poderiam ser criados no mesmo local em que eram plantados aí a cana-de-açúcar, eles precisariam de pasto, certo? Então nós vamos ter vários fatores que vão influenciar essa interiorização
do território para a criação de gado. Entre esses fatores, o principal vai ser a Carta Régia, de 1701. Esse documento, gente, Carta Régia é um documento assinado pelo rei, tá? Pelo monarca, no caso, e deve ser obedecido nos limites do reino, né? No caso do Brasil, da colônia. Então, esse documento vai proibir a criação de gado, tá? No limite aí de 10 léguas do litoral, no caso do interior, ou seja, aqui onde era plantado, onde eram feitas as plantações de cana-de-açúcar, só poderia ser criado gado 10 léguas de distância depois dessas fazendas, depois dos engenhos, como um intuito aí de proteger essas áreas onde era cultivado a cana-de-açúcar. Lembra? Era o que mais gerava dinheiro para a coroa portuguesa, certo? Ou seja, 10 léguas do litoral até o interior para que eles pudessem para que eles pudessem criar os animais, tá? O que dá aí, gente, basicamente, se a gente for levar para uma metragem mais conhecida de vocês, dá uns 50 quilômetros da costa, era onde esses animais passaram a ser criados, certo? Outras determinações aí, né, que visavam favorecer os senhores de engenho, no caso aí proteger, como eu disse, a lavoura da cana-de-açúcar que ficava no litoral. Então a gente tem aí atividade pecuarista, né, para a criação de gado, acabando sendo levada para o interior do território. É o único espaço que tinha para que pudesse se desenvolver, certo? E aí a gente começa a passar por um processo que a gente chama de expansão da pecuária, ou seja, as áreas destinadas à criação de gado vão se expandir, vão aumentar, certo? Nesses lugares aí onde nós vamos ter muito forte a criação de gado, nós vamos ter uma grande diversidade, tá, gente? Vamos ter brancos, mestiços, indígenas, escravizados, alforriados, que vão fazer parte aí dessa empreitada para a produção, para a criação desses animais. Então, desculpa, gente, que eu estou muito acostumado com falar produção, e animal não é produzido, ele é criado, né? Então, uma das maneiras encontradas por essas pessoas que tinham que entrar no território para criar animais, para comercializar, uma das maneiras encontradas para que eles tivessem mais sucesso na empreitada era fazer isso seguindo o curso dos rios. Então, as primeiras expedições que saíram da Bahia, por exemplo, elas foram guiadas, foram seguindo o rio São Francisco. E aí, aos poucos, a gente tem a pecuária se instalando, né, ao longo do território brasileiro, entrando no território, e aí começando pelo sertão, né, da região nordeste, que nós já conversamos. Sertão era essa região aqui, considerada essa região. Inclusive aí que começou a se encontrar as drogas do sertão, certo? Então, todo esse movimento, eu quero que vocês entendam, a galera que criava gado se constitui enquanto uma sociedade, enquanto uma economia diferente da sociedade açucareira, da economia açucareira, dentro da mesma colônia, mas se portando enquanto diferente, certo? Para vocês terem uma ideia, né, vamos tentar entender como era, você já sabe como era o cotidiano dos engenhos, que nós já conversamos sobre isso. No caso dos sertanejos, né, dos sertões do Brasil, o cotidiano estava muito relacionado, né, ao cuidado com o gado, organizar os animais, cuidar para que os animais se reproduzissem, que isso gerava outros animais, isso geraria lucro, auxiliar no parto aí das fêmeas, acompanhar as boiadas, enfim, né, os principais eventos aí deles ainda eram as festas religiosas, certo? O local onde eles levavam o boi, né, para ser sacrificado e tudo mais, para extrair a sua carne, para extrair o couro e tudo mais, a gente chama de estâncias, tá? Então, nessas estâncias, a gente vai ter o trabalho de pessoas escravizadas também, mas vamos ter peões, vamos ter assalariados, tá? Aqueles que cuidavam aí de levar o rebanho, algumas vezes até aparece na televisão, eles cruzando rios e tudo mais,
tá? Utilizavam, como eles faziam muitas viagens e essa carne tinha que durar o maior tempo possível, eles acabavam salgando essa carne e fazendo o que hoje a gente chama de charque, ou, em outras palavras, eles charqueavam a carne. Cortavam aquelas partes que faziam parte do charque, salgavam para que ela ficasse uma espécie de carne seca, e assim eles pudessem levá-la para outras localidades da colônia para comercializar essa carne. Aqui nessa imagem você tem basicamente como se fosse aí, né, esse transporte de carne para abastecimento aí nos grandes centros urbanos, né? Tropeirismo. Vamos entender o que foi o tropeirismo, certo? Galera, tivemos várias consequências aí desse processo de interiorização que vai se iniciar com a criação de gado e com as entradas, com as bandeiras e tudo mais, certo? Então, depois nós ainda vamos ter um processo de mineração que também é numa região do interior do Brasil, a região que a gente chama de região das Minas. Então, tudo isso foi propício para a interiorização, mas também foi propício para o surgimento de alguns núcleos urbanos que eram afastados do litoral, que eram afastados das regiões produtoras de açúcar, certo? Então, isso vai fazer com que nesses locais também ocorra um deslocamento populacional. Pessoas que saem do litoral para ir viver nessas cidades mais para o interior, nesses centros urbanos mais para o interior. E aí, gente, com isso, né, a gente tem a necessidade de transportar mercadorias do litoral para o interior e do interior para o litoral, tá? Então é nesse contexto de necessitar e transportar mercadorias que surgem os tropeiros, tá? Eles vão ser conhecidos como tropeiros porque eles andavam aí em tropas, né? Eles organizavam seus cavalos, organizavam suas mulas, andavam em comitiva, por isso a gente chama de tropeiros. Beleza? Inclusive nós temos um prato meio que regional, né, do Brasil, que é o feijão tropeiro, tá? Então, esses tropeiros, a função deles era transportar mercadorias para diversos lugares e comercializá-las, tá? No caso aí, um tropeiro, ele podia ser até um criador de animais, ele poderia ser só um negociante, certo? Naquele período, gente, uma das maneiras que os tropeiros utilizaram para negociar com mais segurança foi a ideia de honra, né? Cumprimento da palavra. Essa ideia de você ter uma palavra, de você falar algo e você não se contradizer, isso era muito forte, era muito valorizado entre os tropeiros, né? Muitas das regiões distantes não tinham a presença de ninguém do governo de Portugal que ficasse fazendo fiscalização, né, ou que regulamentasse as trocas comerciais entre os tropeiros e a galera que vivia naquela comunidade. Então, na verdade, a palavra era uma forma de fazer cumprir os acordos, certo? Essa valorização da palavra. Gente, eles transportavam e vendiam couro, carne, tá? As chamadas fazendas, que eram espécies de tecidos. Eles levavam ferramentas, utensílios domésticos, ou seja, vocês já devem ter... Antes a gente chamava isso de caixeiro viajante, né? O caixeiro viajante era a pessoa que ia para a cidade, comprava vários produtos na cidade e levava para o interior para vender. E aí a gente chamava isso de caixeiro viajante. Aqui os tropeiros fazem praticamente a mesma coisa, só que assim como eles compram produtos no litoral e vão vender no interior, eles também pegam produtos no interior e vão vender no litoral, certo? E aí, como eu disse, para que essa comida não estragasse durante as viagens que eles faziam, eles acabavam se alimentando muito, né, de comidas aí gordurosas para manter a força, comidas salgadas, para garantir que não viessem a apodrecer. Então, aos poucos, a gente tem a formação de um fluxo de tropas, dos tropeiros, no caso, né? Tropas, mulas e tudo mais, que vinham do sul até a região das Minas, que nós vamos falar mais para frente, certo? Queridos, o que nós tínhamos para conversar hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam algo, envie suas perguntas. Vou estar respondendo assim que possível.
Fiquem com Deus e até uma próxima aula. Mas antes fica para vocês o exercício da página 24. Uma questão só, rapidinho dá para vocês fazerem e enviarem para mim, certo? Fiquem com Deus e até uma próxima aula.